Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo vamos iniciar o estudo da Lei Orgânica aqui do município de André da Rocha. Pessoal, a Lei Orgânica, como o nome já diz, é a lei que organiza a administração municipal, dizendo o que vai fazer a prefeitura, o que vai fazer a Câmara de Vereadores no âmbito aqui do município de André da Rocha. Uma primeira informação importante envolve os poderes. E eu peço que vocês acompanhem a minha aula pela apostila que eu elaborei aqui no curso. Mesmo que vocês tenham comprado uma apostila impressa, que tem a lei orgânica e o regime jurídico de servidores, aqui de André da Rocha, eu recomendo que usem a minha apostila, porque na minha apostila eu faço uns quadros comparativos e alguns mapas mentais que vão nos ajudar a trabalhar a memória visual. Quando a gente estuda para concurso, se a gente vê algumas imagens, alguns quadros, alguns esquemas, isso facilita a nossa memorização. E aqui ao longo da aula eu vou apresentar uma série de esquemas que eu elaborei justamente para ajudar a memorizar isso. E um dos esquemas que a gente tem, um dos quadros que a gente tem na apostila, envolve justamente os poderes do município. Por que essa diferenciação? Porque no município nós temos somente dois poderes, como está ali no quadro, o executivo e o legislativo. Executivo, que é a prefeitura, e legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Não existe em nenhum município, não é só em André da Rocha, em nenhum município não existe poder judiciário. Não existe poder judiciário em nenhum município, certo? Porque o poder judiciário, ele é ou estadual ou ele é federal. Mesmo nos municípios que tem um fórum, esse fórum que tem no município, ele é da Justiça Estadual. Porque no município só tem dois poderes, executivo e legislativo. A banca vai tentar te enganar, dizendo na questão da prova que tem poder judiciário, que o município tem 3 poderes, e tu não vai cair nessa. Por que a banca faz isso? Porque a União e o Estado, eles têm 3 poderes, como eu também coloquei no quadro. Eles têm o executivo, o legislativo e o judiciário. Só que os municípios, não. Os municípios só têm o executivo, que é a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara de Vereadores. E a gente vai estudar aqui ao longo da aula quais são as atribuições, o que é feito pela Câmara e pela Prefeitura. O parágrafo 1º desse artigo 2º da Lei Orgânica, logo abaixo do quadro aí na nossa apostila, ele traz que é vedada, é proibida a delegação de atribuições entre os poderes. Como assim? O Poder Executivo não pode delegar suas funções para o Legislativo, nem vice-versa. Por quê? Porque o Executivo vai administrar a cidade, a Prefeitura administra os serviços públicos e os interesses da comunidade André da Rocha, enquanto que a Câmara de Vereadores vai fiscalizar a Prefeitura e aprovar as leis. E um não pode delegar atribuições que são suas para o outro. Da mesma forma, o cidadão que está investindo na função de um deles não pode exercer a do outro. Ou atua na Câmara ou atua na Prefeitura. Não pode, ao mesmo tempo, estar atuando nos dois. Essa aqui é a ideia sobre essas funções, né, da Câmara e da Prefeitura. A gente vai ver, por exemplo, que quando um vereador ele é convidado para ser secretário municipal, ele vai se licenciar da Câmara. E ele vai ficar só na Prefeitura como secretário. Ele não pode ficar ao mesmo tempo na Prefeitura como secretário e na Câmara como vereador. Bom, outra informação importante dessa parte inicial da lei para fins de prova é a data magna do município, que é o dia 12 de maio. Está ali no parágrafo único do artigo 4º. O artigo 4º traz os símbolos do município e apresenta a data magna. Isso cai muito em prova. E por que isso cai muito em prova? Porque em cada município tem a sua data magna, e alguns nem têm essa data na lei orgânica. Então, a banca gosta de cobrar. Porque como a banca que vai fazer o nosso concurso, ela faz vários concursos para municípios, ela tem muitas questões que se repetem de um município para outro. E sempre que ela encontra na lei orgânica algo que é diferente de André da Rocha em relação aos demais municípios, isso tende a ser mais cobrado. Então tudo que for mais peculiar, mais característico aqui de André da Rocha, a gente tem que ter muita atenção e eu vou destacar para vocês. A primeira peculiaridade é justamente a data magna do município, que é comemorada no dia 12 de maio. O artigo 5º ele vai falar sobre a autonomia do município. Eu elaborei ali um mapa mental, um esquema, para a gente visualizar como que funciona essa autonomia do município. Primeiro, o que significa a autonomia do município? A autonomia do município significa que o município de André da Rocha, ele não é subordinado, ele não deve nada, ele não depende diretamente nem do governo estadual,
nem do governo federal. Claro que para que os serviços funcionem, tem que haver essa parceria, porque tem muitas coisas que são repassadas do governo federal para os municípios ou até mesmo do governo estadual. No entanto, o município de André da Rocha, assim como qualquer município, é autônomo. E por que o município de André da Rocha ele é autônomo? Por 3 motivos a gente pode perceber isso. Primeiro motivo, o povo de André da Rocha vai eleger os seus vereadores. Segundo motivo, prefeito e vice também são eleitos pelo povo. E terceiro, existe em André da Rocha uma administração própria no que se refere ao interesse local. E quem faz a administração própria é justamente a prefeitura do município de André da Rocha, certo? Muito bem, essa é a primeira parte, o primeiro capítulo da lei orgânica. Não aparece tanto assim em prova, mas quando aparece, nós destacamos, né, as 3 principais informações. Os poderes, que são só 2, a data magna e também a autonomia do município ali, que nós temos essas 3 formas que se expressa essa autonomia. Avançamos agora para o capítulo 2, que trata da competência. A competência é o que cabe ao município fazer, porque o município ele é responsável pela prestação dos serviços públicos e para que a comunidade tenha tudo que for necessário para suas condições mínimas, né, de sobrevivência e dignidade. E por isso, a lei lista uma série de competências que cabem ao município no artigo 6º. E como que isso vai cair em prova, pessoal? Bom, a banca, em outros municípios, ela formulou questões da seguinte forma. Ela compara as competências que são só do município com competências que são do município junto com o Estado e junto com a União. Então a gente tem que visualizar que no artigo 6º nós temos competências que são somente do município de André da Rocha. No artigo 8º, a gente vai perceber uma série de competências que são do município de André da Rocha, mas também do Estado e também do governo federal, que a gente chama de União. E como que a banca faz a questão? Ela vai dizer o seguinte, porque lá no enunciado do artigo 8º, tem lá, compete ao município concorrentemente. Então o que a banca vai fazer na hora da prova? Ela vai dizer o seguinte, assinale a alternativa que apresenta uma competência do município de André da Rocha exercida concorrentemente com a União ou com o Estado. E aí o que ela faz? Ela coloca nas alternativas 4 competências que estão no artigo 6º, que são só do município, e coloca uma intrusa, uma 5ª, que é do artigo 8º, e pede para que tu identifique qual que é do artigo 8º. Então, como que a gente vai memorizar isso? Bom, faz a leitura do artigo 6º, lendo cada uma das competências, pensando, essa competência cabe ao município. Depois, faz a leitura do artigo 8º, lembrando, essas são as competências que a banca vai afirmar, vai nos perguntar, que são exercidas junto com o Estado e União. E aí, diferenciando na hora da prova, tu consegue acertar essa questão. Tem uma lógica, claro, né? As competências mais específicas são só do município no artigo 6º. Como a gente vê ali no primeiro inciso, organizar-se administrativamente. Quem é que organiza a Prefeitura de André da Rocha? O próprio município, não é o Estado nem a União. É o próprio município que vai organizar a Prefeitura local. Também, a administração dos bens públicos do município, comprar, vender, aceitar doação, legados e heranças, e também dispor sobre a aplicação dos seus bens e seus valores. Também nós temos conceder e permitir serviços públicos locais e os que lhes sejam concernentes. Serviços públicos locais são do município. Tudo que é local é competência do município. O que é regional é competência do Estado. E o que é nacional, federal, é competência da União. Então, tudo que envolve interesses locais, a gente tem competência somente do município. Também, a concessão e permissão de serviços públicos, né? Essa concessão, né, desses serviços locais é justamente o transporte coletivo, por exemplo. Transporte de ônibus no município, existe uma concessão para uma empresa privada explorar. Também teremos ali que o município vai organizar os quadros, estabelecer o seu regime jurídico de servidores. A lei que nós vamos estudar, nosso próximo conteúdo aqui do curso, vai ser justamente o regime jurídico dos servidores. É lá que estão os direitos, deveres e obrigações que vocês, que vão passar no concurso e serão servidores do município, terão que observar. E é o próprio município que elabora o seu regime jurídico. Cada município tem a sua própria lei para os seus servidores. E aí o servidor de André da Rocha, ele não é regido pela mesma lei que o servidor de Veranópolis. Em cada município vai ter a sua lei específica estabelecendo os direitos de cada um. E a gente vai estudar quais são os direitos
especificamente por servidores aqui do município de André da Rocha. Uma lei que é feita pelo próprio município de André da Rocha. Também nós temos que o município vai elaborar o seu plano diretor de desenvolvimento urbano. É um instrumento de política urbana que é utilizado pelo município, né, para estabelecer normas sobre edificações, loteamento, zoneamento e diretrizes urbanísticas. Também nós temos como competência do município concessão e permissão especificamente do transporte coletivo, táxi e outros. E é o município que fixa as tarifas, os pontos de estacionamento dos táxis e as paradas de ônibus que tenham aí pelo município. Também vai regulamentar o uso das ruas, né, a utilização dos logradouros públicos, sinalizando as faixas de rolamento e zonas de silêncio, disciplinar serviços de carga e descarga e também fixar a tonelagem máxima permitida, estabelecer servidões que são passagens em propriedades privadas, disciplinar a limpeza das ruas, remoção do lixo domiciliar, aquele caminhão de lixo que passa na frente da tua casa, e também dispor sobre a prevenção de incêndios, licenciar estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de serviços e outros, cassar alvarás de licença dos que se tornarem danosos à saúde, higiene, bem-estar público e aos bons costumes, fixar os feriados municipais. Nós temos ao longo do ano feriados que são municipais, estaduais e federais. Os municipais são fixados pelo próprio município. E aí os estaduais vão ser fixados pelo Estado, né? Cada Estado tem seus feriados também. E os federais são aqueles que valem para todo o Brasil. Os municípios possuem os seus feriados municipais e cada município fixa quais são os seus feriados municipais. Legislar sobre serviço funerário e cemitérios. Interditar edificações que estejam em ruínas ou condições de insalubridade e demolir aquelas que estejam ameaçando a segurança coletiva. Também regulamentar a colocação de cartazes, anúncios, emblemas e todos os outros meios de publicidade e propaganda no município. Regulamentar e fiscalizar as competições esportivas, espetáculos e divertimentos públicos. Fazer as leis, legislar sobre apreensão e depósito de mercadorias em caso de transgressão de leis e demais atos do município. E também legislar, fazer as leis sobre serviços públicos, regulamentar a instalação, distribuição e consumo de água, gás, luz e energia elétrica, né, que são esses serviços que são essenciais aí para os habitantes do município. Essas competências todas que a gente vê no artigo 6º são exercidas, como eu falei, somente pelo município. E a banca vai te perguntar sobre elas na prova dizendo que elas cabem somente ao município. Agora nós temos no artigo 8º competências que o município tem e ele exerce elas junto com a União, com o governo federal, ou com o Estado, com o governo estadual. Aqui entram aquelas proteções, aquelas necessidades coletivas, que vão ter órgãos de todas as esferas atuando. A gente tem isso aí no âmbito da saúde, por exemplo. Na saúde a gente pode ter atendimento municipal de saúde, serviço da prefeitura, pode ter estadual e pode ter até mesmo federal. E às vezes não tem um órgão federal ou órgão estadual no município, mas o Estado e o município repassam dinheiro para que o município aplique na saúde, entrando dentro dessa ideia de competência concorrente. Então, saúde, higiene, segurança e assistência pública são competências concorrentes do município de André da Rocha com o Estado e com a União. Promoção de ensino, educação e cultura, essa é fácil, né? Qual é o município que não tem uma escola pública estadual? Aí fica bem fácil visualizar. Os municípios têm as suas escolas municipais e têm escolas estaduais lá instaladas. E isso mostra, né, justamente essa ideia que o ensino, que é a educação, é algo que passa também por todas as esferas. Também a promoção da cultura, estimular melhor aproveitamento da terra, bem como defesa contra as formas de exaustão do solo, incentivo então muito a questão agrícola, abrir e conservar estradas e caminhos e determinar a execução de serviços públicos, promoção de defesa sanitária, vegetal e animal, proteção dos documentos e obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, inclusive, né, o tombamento, né, de bens por esses motivos pode ser feito pelo município, pelo Estado ou pela União. Assim como impedir a evasão e destruição e descaracterização de obras de arte ou dos bens que tenham esse valor histórico, artístico e cultural. Amparo à maternidade, infância e desvalidos, aqui a ideia de atuação de assistência social, que claro que a prefeitura tem uma atuação muito forte de assistência social, mas também teremos órgãos estaduais e federais na área de assistência social. Também nós temos que cabe a todos o estímulo à educação e à prática de esportes,
proteção da juventude contra toda forma de exploração e abuso, também tomar medidas necessárias para restringir mortalidade e morbidez infantis, bem como medidas que impeçam a propagação de doenças transmissíveis, incentivar comércio, indústria, agricultura, pecuária e outras atividades que visem desenvolvimento econômico, fiscalizar produção, conservação, comércio e transporte dos gêneros alimentícios, porque isso envolve diretamente a saúde, né, esse cuidado com o transporte dos alimentos, né, então isso vai ser fiscalizado por órgãos também de todas as esferas, tanto municipais como vigilância sanitária estadual ou federal, e ainda regulamentar outras atividades que não sejam proibidas pela Constituição. Então aí nós temos essa comparação, e geralmente a banca faz questões comparando esses dois artigos, então é importante se familiarizar, sempre lendo eles, lembrando, o artigo 6º é só do município, o artigo 8º é de todos eles. Entre eles está o artigo 7º, que diz que o município ele pode celebrar convênios, parcerias, município com a União, com o Estado. E aí como é que eles fazem esses convênios? Eles se juntam, município, Estado, ou município e União, ou todos os três, para conjuntamente prestarem serviços públicos que interessam para a coletividade. E aí eles vão fazer essa prestação aí, vão ajustar de que forma, né, vai ser feita essa prestação, com repasse de recursos de um para outro, e eles conjuntamente prestam esse serviço. É permitido, então, claro, pela lei que se façam esses convênios, conforme está aí no artigo 7º. Bom, aí nós temos no artigo 9º os tributos de competência do município. Os tributos são as formas que o município tem de arrecadar. E aqui na Lei Orgânica de André da Rocha tem uma coisa curiosa. Os tributos aparecem duas vezes. Aparece aqui no começo de uma forma mais resumida e lá no final da lei eles aparecem de novo. Mas o tipo de questão que envolve tributos geralmente vai envolver os tipos de impostos que existem. Nós temos aqui no artigo 9º que tem 3 tipos de tributos, né? No inciso 1 os impostos, no inciso 2 as taxas e no inciso 3 as contribuições de melhoria. Os impostos, aqui na Lei Orgânica da Rocha, ainda são 4. Mas na prática tu só paga 3. Porque tem um deles que não pode mais ser cobrado pelos municípios, porque ele foi retirado da Constituição Federal. Atualmente, pessoal, o município só pode cobrar 3 impostos. O IPTU, que está na letra A. O IPTU é aquele imposto que tu paga sobre a propriedade de um imóvel na área urbana. O ITBI, que é o que está na letra B, transmissão intervivos de bens imóveis, aquele imposto que tu paga quando tu compra uma casa, quando tu compra um apartamento, quando tu compra um imóvel. E o terceiro que o município cobra está na letra D, que é o imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS. São esses 3 impostos municipais que estão previstos na Constituição Federal e que na prática ainda são cobrados. Este da letra C, ele não existe mais, mas ele ainda está na Lei Orgânica, que é o imposto sobre venda a varejo de combustíveis líquidos e gasosos. Pessoal, postos de combustível não pagam imposto para o município por esse motivo. Esse imposto eles não pagam mais. Pagavam antigamente, mas esse imposto não existe mais. Só que na hora da prova, a banca pode cobrar. Porque as questões da banca, elas são literais. Elas copiam exatamente o que está dizendo no artigo da lei. Então é importante vocês lembrarem que há na Lei Orgânica aqui do município de André da Rocha ainda esse 4º imposto municipal, que é o sobre a venda e varejo de combustíveis. Geralmente as bancas não cobram ele, por ele não ser mais aplicado na prática. Mas como ele ainda está no texto da lei, ele ainda pode cair na tua prova. Fica ligado com isso. Bom, então eu fiz um esqueminha aí com os 3 impostos que ainda são aplicados. Porque geralmente o que a banca vai fazer na prova? Ela vai formar uma questão dizendo, são impostos do município exceto. Ou assinale qual que não é um imposto do município, ou qual que é. E aí é importante tu lembrar desses impostos que são do município, porque a banca vai misturar eles com impostos que não são do município. Por exemplo, o IPVA. O IPVA é o imposto que tu paga por ter um veículo automotor. Esse imposto ele não é municipal, ele é estadual, tu paga para o Estado. É que o Estado repassa uma parte para o município, mas o imposto ele é estadual. O imposto territorial rural, se tu tem uma propriedade na área rural, tu também não paga imposto para o município. O imposto territorial rural, diferentemente do IPTU, que é o da área urbana, que é para o município, o rural ele é um imposto federal, que tu vai pagar para a União. E a União também vai repassar uma parte dele para o município.
Então memoriza esses impostos do município, porque eles podem ser cobrados na tua prova e a banca deve misturar eles com outros que não são do município. E tem também ali as contribuições de melhoria, que são instituídas quando o município faz uma obra pública e essa obra pública valoriza imóveis, ele pode cobrar dos imóveis valorizados um pequeno valor para diminuir o custo total da obra. Bom, e aí nós temos no artigo 11 uma regra que a banca adora cobrar em prova. Em outros municípios ela já cobrou, pode ser que na tua prova venha uma cobrança sobre o artigo 11. O que diz o artigo 11? Ele trata de algumas proibições envolvendo aqui o município. É vedado, é proibido ao município. Primeira proibição, permitir ou usar o estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação de sua propriedade para propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. O prefeito não pode usar esse patrimônio público, esses meios de comunicação públicos, para promover, por exemplo, o seu partido ou finalidades estranhas à administração. Não. Isso deve ser feito com o dinheiro do próprio partido. A propaganda institucional, a publicidade do município, ela tem que ter um caráter educativo, informativo ou de orientação social. Não pode utilizar ela para promover um partido, por exemplo. Segunda proibição, não pode o município pegar empréstimo externo. O que é um empréstimo externo, pessoal? O empréstimo do exterior, do estrangeiro. Não pode pegar um empréstimo externo sem autorização do Senado. Então só vai ter o empréstimo se o Senado concordar, quando é um empréstimo externo. Quando o município quer pegar um empréstimo aqui mesmo no Brasil, ele precisa de autorização da própria Câmara de Vereadores. Agora, quando for um empréstimo estrangeiro, tem que passar lá pelo Senado, tem que mandar lá para Brasília um pedido de autorização e o Senado vai ter que votar e autorizar o município da Rocha a pegar o empréstimo fora do Brasil. Também nós temos que é vedado ao município se meter com religião. Município, poder público em geral, não se mete com religião. Então não pode estabelecer, não pode criar cultos, a prefeitura não vai criar cultos ou igrejas, nem vai dar dinheiro para eles, né? Não vai subvencioná-los e também não vai atrapalhar o funcionamento deles. Não vai embargar-lhes exercício, nem manter com eles os seus representantes nenhuma relação de dependência ou aliança. A religião ela é livre no Brasil e ela é afastada, deve ser afastada da política do poder público. E por fim, é vedado, é proibido ao município instituir, que seria criar, né, ou aumentar tributos, sem que a lei estabeleça. Sempre que o município quer criar um novo tributo, ou aumentar a alíquota, o que é cobrado dos que já existem, tem que encaminhar um projeto de lei para isso, certo? Muito bem, pessoal, concluímos aqui o primeiro título da Lei Orgânica do Município de André da Rocha e vamos avançando agora para falar sobre a organização dos poderes, que nós já sabemos que são só dois poderes no município, o executivo, que é a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara de Vereadores. E aí nós vamos começar pela Câmara Municipal e depois vamos falar sobre a prefeitura. Sobre a Câmara Municipal tem bastante coisa aqui na Lei Orgânica que a gente precisa entender e ela é muito cobrada em provas de concurso. Mesmo quando o concurso é para a prefeitura, eles gostam de cobrar as informações sobre a Câmara. Então a gente tem que entender o funcionamento da Câmara. Bom, o artigo 12 traz o que a gente já sabe, que o Poder Legislativo é exercido pela Câmara, e aí diz que cada legislatura vai ter 4 anos. Sim, a gente elege prefeito e vereadores para um mandato de 4 anos. Então a legislatura são os 4 anos que os vereadores vão ficar atuando lá em nome do povo do município. O parágrafo 1º traz requisitos para que alguém se eleja vereador. Ser brasileiro, estar no exercício dos direitos políticos, estar alistado como eleitor, domicílio eleitoral na circunscrição, ou seja, domicílio eleitoral em André da Rocha, tem que votar em André da Rocha, tem que estar listado em André da Rocha. Filiação partidária, idade mínima, isso aqui é muito importante, 18 anos, porque tem alguns mandatos, alguns cargos públicos, que a idade vai ser maior. Agora, o mandato de vereador, a idade ela é de 18 anos. Para prefeito já tem que ter 21, conforme a Constituição Federal, e ainda ser alfabetizado. Esses são os critérios para que alguém possa ser vereador aqui no município.
O artigo 14, ele traz o período de reunião anual da Câmara. Período normal de funcionamento da Câmara, isso cai muito em provas de concurso, e aí fica bem fácil de lembrar quem é André da Rocha. Tu vai lembrar o seguinte, pessoal, verão é muito calor, né? Então no verão eles estão liberados para pegar uma praia, porque a gente vai ter a atuação da Câmara de André da Rocha de 1º de março a 31 de dezembro. Nos 2 principais meses do verão, aqueles mais quentes, aqueles meses de janeiro e fevereiro, a Câmara não vai estar se reunindo. Não temos reuniões normais da Câmara. Depois, durante o ano, quase todas as semanas, a gente vai ter uma sessão da Câmara, né? Entre 1º de março até 31 de dezembro. Agora, janeiro e fevereiro, tá em recesso a Câmara de Vereadores. Bom, é possível que mesmo durante esse período de recesso, ou ainda durante o ano, entre uma sessão e outra, normal da Câmara, porque são as sessões chamadas de ordinárias, é possível uma convocação extraordinária da Câmara. Uma convocação extraordinária da Câmara é convocar a Câmara de Vereadores para se reunir fora dos dias normais de reunião dela. E a pergunta é, quem é que pode convocar extraordinariamente a Câmara? Quem é que pode chamar a Câmara para se reunir fora dos dias normais? Conforme o parágrafo 3º do artigo 14, quem pode fazer isso é o prefeito ou o presidente da Câmara de Vereadores ou a maioria, mais da metade dos vereadores que integram a Câmara, certo? Nessa sessão extraordinária, quando chamar a Câmara para uma reunião fora dos dias normais, ela vai tratar nessa sessão somente do motivo pelo qual foi feita a convocação. O artigo 15 ele fala sobre as deliberações. As deliberações, as decisões tomadas pela Câmara de Vereadores, elas são tomadas por maioria de votos, desde que estejam presentes a maioria dos seus membros. Pessoal, não consta aqui na lei orgânica o número de vereadores de André da Rocha. Então, na hora da prova, a banca não pode te perguntar quantos vereadores tem André da Rocha, porque isso não consta aqui na lei orgânica. Então, para facilitar a nossa explicação, eu vou utilizar como exemplo o número de 9 vereadores, tá? Porque aí fica bem fácil da gente entender o que é maioria simples, o que é maioria absoluta e o que é maioria de 2/3. As decisões da Câmara, elas vão ser tomadas, conforme o caso, pela maioria simples. Então a gente tem aqui, vamos montar um esqueminha rápido aqui. A maioria simples, ela vai ser mais da metade dos vereadores presentes na votação. A maioria absoluta vai ser mais da metade do total de vereadores, presentes ou ausentes. E a maioria qualificada, ela é prevista no percentual, na fração de 2/3 dos vereadores. Bom, se eu utilizar o exemplo então de 9 vereadores, como é que eu vou identificar a maioria simples? Eu preciso saber quantos que estão presentes na sessão. Para que possa ser deliberado algo, mais da metade tem que estar presente. Então, sempre, sendo 9 vereadores, pelo menos 5 têm que estar presentes na reunião da Câmara para que algo possa ser votado. E aí, com mais da metade dos presentes, eu aprovo a deliberação. Se todos 9 estiverem presentes na votação, eu vou precisar de 5 votos. Agora, se estiverem presentes, por exemplo, 7 vereadores, com 4 votos eu já aprovo. E se estiverem presentes 5 vereadores, com 3 votos eu já aprovo por maioria. Então essa maioria simples, ela vai depender de quantos que estão presentes na sessão. E com mais da metade dos presentes, a deliberação é aprovada. A maioria absoluta, que ela é utilizada, por exemplo, para aprovar uma lei complementar, ela sempre, sendo 9 vereadores, sempre vai precisar de 5 votos. Porque se são 9 vereadores, mais da metade sempre vai ser 5. Não importa se estão presentes 9, 7 ou 5. Eu vou precisar sempre de 5 votos. Então a gente percebe que aprovar algo com maioria absoluta é mais difícil do que aprovar com maioria simples, claro. E também nós temos a maioria qualificada de 2/3. E é por isso que eu usei o número 9 como exemplo. Porque aí fica bem fácil de visualizar. 2/3 de 9 é quanto? 6. Aqui eu vou precisar de 6 votos então para aprovar. Em regra, quando a lei não disser diferente, eu preciso de maioria simples para aprovar
estando presentes na votação mais da metade do total de vereadores. Nos demais casos, quando a lei orgânica disser que é por maioria absoluta, vou precisar de mais da metade do total. Quando a lei orgânica disser que é por 2/3, eu vou precisar de 6 votos nesse exemplo de 9, certo? E a gente vai ver ao longo aqui do estudo quais são as hipóteses que exigem 2/3, quais que exigem maioria absoluta. Todas as demais são por maioria simples, como está dizendo aqui o artigo 15, certo? Durante o ano, então, essa sessão legislativa, ela não vai ser interrompida, não vai ser encerrada, não vai terminar o trabalho anual da Câmara, sem aprovar a lei orçamentária, né? Sem aprovar o projeto de lei orçamentária. Porque a lei orçamentária, ela diz exatamente o que o município pretende arrecadar e o que ele pode gastar no ano seguinte. E o município precisa ter essa lei para funcionar. Então a Câmara não vai entrar de recesso enquanto não tiver aprovado a lei orçamentária para o ano seguinte. Bom, ainda sobre isso, nós já temos no artigo 18 uma situação que exige o quórum de 2/3. Olha ali no artigo 18, ó. As sessões da Câmara, elas são públicas. Qualquer um de nós pode ir lá e assistir uma sessão da Câmara. Em regra, a Câmara vai funcionar com portas abertas. No entanto, excepcionalmente, é possível que os vereadores decidam fazer uma sessão a portas fechadas. Só que para isso, precisa do voto de 2/3 dos vereadores. Então, se forem 9 vereadores, para que eles possam fazer uma reunião fechada, só eles, pelo menos 6 vão ter que votar dessa forma. O que é cada vez mais raro, né? Porque cada vez existem menos coisas a serem escondidas. Então, em regra, as sessões devem ser públicas. Bom, pessoal, está muito divertido o nosso estudo, mas nós vamos parar aqui para o vídeo não ficar muito extenso, né? Já passamos os 30 minutos. Então, fazemos agora uma pausa. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar o nosso estudo da Lei Orgânica de André da Rocha. E no próximo vídeo, nós vamos adentrar no artigo 20, continuando aqui, para falar um pouco sobre o funcionamento aqui da Câmara de Vereadores do município. Dá um clique que eu já volto. Até logo.